Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga nas informações do mercado da bola agitadíssimo do Verdão. É isso mesmo. O nome aqui no corte do G4, onde o Massini aí teve um embate acaloroso aí com o Arnaldo e também a galera do Mil Grau aqui e também o Danilo Lavieri destacando a Gazeta Esportiva também um trechinho dela, falando muito sobre o mercado da bola do Verdão e as últimas atualizações. Feito a final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos embora lá. 1-0 para o Palmeiras e o tal da sapateada do Andreas Pereira sobre a marca do pênalti ainda repercute. Olha o que disse a Leila Pereira sobre o assunto. Entrevista aos colegas do GE. Lembra o que eu falei ontem? No Sim. final da tarde, ela deu entrevista para os colegas do GE. E ótimos colegas, aliás. Memphis não errou o pênalti por causa do Andreas. Ele errou o pênalti porque chutou mal e ponto. Estão caçando pelo em ovo, essa é a verdade. O Memphis escorregou diversas vezes em vários lugares do campo. Será que esses escorregões aconteceram porque o Andreas saiu cavucando o gramado inteiro do estádio do Corinthians? Toda vez que ganhamos um clássico acontece alguma gritaria, acontece algum quiprocó. No ano passado, viramos um jogo contra o São Paulo, em que estávamos perdendo por 2-0, na casa do nosso adversário. E só se falou de um pênalti do Alan que o juiz não deu, disse a Leila Pereira em entrevista ao GE. Não se falou só disso, não. Aliás, em relação ao Andreas Pereira, daquela vez ela levou o Andreas Pereira no Jornal Nacional. Teve isso também. Né? Pereira foi ao No Jornal dia Nacional. seguinte. Essa Dizer que frase não era da- um jogador violento e tal, não sei o que. Eu acho ela exemplar, ela defende os seus como se fosse... Agora, tem brincadeira, hein? alguns pontos aí que ela tem razão. Quais são? Fala, Ela tem razão. diga. No ano passado, ela tem razão. E depois daquele jogo, o Palmeiras não teve um pênalti marcado a seu Mas, assim, favor. se você quiser a estatística do São Paulo depois daquele Não. jogo, a gente pode comparar. Eu tô falando... O Palmeiras não foi prejudicado, foi o São Paulo Mas eu não estou prejudicado. dizendo que não. Estou dizendo o pós. Então, O pós, quem se quantos ferrou. pênaltis contra o São E eu Paulo? queria voltar atrás para dizer o seguinte: dá os pontos para o São Paulo. não deu. Porque aquilo prejudicou muito o Palmeiras no final. Entendeu? Mas prejudicou muito mesmo a campanha que foi feita a respeito. Começa com o Boto lá, né? A campanha que foi feita foi dura. E o Palmeiras não teve mais pênalti marcado a seu favor. No campeonato, que não é nem paulista nem brasileiro. Não, E- o pênalti e que o jogo- decidiu a vaga para a final da Libertadores. Foi um campeonato qualquer. E o jogo, Né? mas, Foi um mas campeonato aconteceu. qualquer. E Eu o também jogo acho contra o que Flamengo, aconteceu. e o jogo contra o Flamengo em seguida mostra o Hilton, né? Com o braço curto, apito aqui, né? Pênalti, claro que não marcou. Falta no Pulgar, não marcou. Eu acho importante ela se posicionar, porque o Palmeiras não tem que ser beneficiado. Por quê? Eu também acho que não tem que ser Então, beneficiado, beleza. como Mas vinha sendo prejudicado outras não vezes. dá. Não, vinha sendo outras vezes, cara. Exato. Aí não dá, mano. O Palmeiras Sabe? elege um jogo que ele foi beneficiado como se ele fosse prejudicado. Eu não entendo Então, essa ninguém conexão, falou eu não isso. entendo essa Eu conexão. não falei nada Eu não disso. entendo ela tá falando. Ela tá dizendo que o Palmeiras virou o jogo, né? E só se falou do pênalti que aconteceu. Mas tudo bem, mas esse é um detalhe da declaração. Detalhe não, 20 Não, minutos, 3 gols. Eu sei disso. Não, eu estou falando que eu queria voltar na questão do Andreas e da... Tá, vamos lá e para a tal. questão do Andreas. Mesma coisa. Também é verdade que o Memphis escorregou o campo todo, mas aí não dá. O Andrés não deveria ter feito o que fez. Aí entra no análise do Arnaldo, ela protegeu o Palmeiras, defendeu os deles. Aí eu não concordo. O que ele fez merece punição. Em campo, cartão amarelo. Agora, se vão tirar o cara do campeonato, 6 jogos, artigo agressão ao futebol, aí é questão de os pinguins de gravata ali que vão decidir. Meu único comentário da tela, eu lembrei do Lucas Silva e Silva, lá do Mundo quê? da Lua, quando ele ficava virando assim, ó. O grande... Entrando em outro planeta. Luciano Amaral. Isso, Amaral. ele entrando em outro planeta, ele entrava no mundinho dele, do planetinha dele. E o que ela fez foi estar no mundinho dela, viver o mundo dela, mundo paralelo. Foi isso que ela fez com essa frase aí. É o mundo paralelo Por da quê? tia dele. Você, Porque as duas coisas. Ela é um mundinho paralelo. Ela apertou o botão, entrou no Lucas Silva e Silva e viveu o mundo que ela acha que é o mundo que ela tem. você consegue afirmar que o Memphis errou o pênalti porque escorregou no... Claro que sim. Você
claro, não é coincidência. Você viu a imagem que o Neto postou ontem? Claro que é. Ah, tá. O que, que tem? Claro que eu tenho essa convicção. Antes dele chutar a bola, ele tá com o pé de apoio na frente da bola. Claro que eu tenho Entendeu? essa convicção. Então, beleza. Agora, O Silvio Silva habita por aí também. Porque Não. a convicção existe é um essa. ato e uma consequência. Certo. Então, Mas se ele os outros- escorrega sem o ato, eu não vou ver Aí aqui. ela tem Aí eu razão. estaria no mundo Os paralelo. outros escorregões foi por causa do Andrés também. O cara escorregou quase o jogo inteiro, em vários lugares do estádio. Não, isso não se discute. Bom, Ponto. então, a gente Tá fechado. tá... Sim, então, Existe um escorregão depois de um ato de sabotagem. Ontem- Ponto. Ontem eu fiz uma coisa absolutamente poliana, falei assim, devia ter um grande Consenso. pacto da moralização, da honestidade e tal. Aí no dia seguinte a Leila falou assim, não teve nada então- disso. Não foi por causa disso. Aí a pergunta é o certo pro dirigente fazer isso ou tá errado? Porque também se a Leila falar assim, realmente, o Andreas, que sacanagem que ele fez, a torcida vai pegar ela. Essa frase é dos mesmos criadores de Aqui não é hospital. Não, acho que e ela a gente poderia tá vendo falar- Paulinho. acho Aqui a que gente ela- cuida das empresas que só tem empresa séria, a gente viu o que aconteceu. É dos mesmos criadores dessas frases. E ela falou outra coisa Maravilhosa. importante, né? O Andrés, ano passado, tomou cartão amarelo de um lance em que o jogador do Vitória simula. Né? Então, mas aí... Agora, vem cá. Aonde ela se coloca? Ela não coloca nesse mundo que eu acho ideal. Ela se coloca numa vida como ela é. Esse é um bom ponto. Tá, é um bom ponto. Porque também se a Leila chegar hoje e de repente ela volta... Não. Tive uma síncope e agora eu... Que ela poderia ter dito e falar, eu acho que o Andrés errou naquele movimento, mas também não foi por isso que perdeu. Teve Mas buraco, até isso escorregão. seria... Acho que aí seria- não, acho que aí passa. E não estou defendendo a Leila aqui, mas eu duvido que qualquer outro dirigente em não. qualquer lugar do Acho Brasil que não faria. ia chegar e ia falar Não isso que eu estou faria. falando. Não. O Macis não ia, o Stabile não ia. Essa decisão que você está pedindo, ela tem que ser Ué, fala um. intramuro. Porque publicamente Não, ninguém vai fala admitir. um dirigente. Não, eu tô Ia chegar hoje e ia falar assim, realmente, meu jogador foi... Mas foi quando ele é trapaceiro. elogiada, que ela age de maneira diferente e tal, é nessa hora que a gente esperava que ela agisse de maneira diferente. Então, mais do mesmo, tá tudo bem. Eu sei, sou mais do mesmo. Mas, então, mas beleza. também acho que por um peso muito grande exigir que ela faça sem que ninguém É faz. a mesma coisa do Rodrigo Caio. Se ela fizer, ela vai virar o Rodrigo Caio do dirigente. O ambiente é esse, Não, cara. eu acho que, não sei, eu acho que ela às vezes ela surpreende, quando, por exemplo, ela foi contra esse discurso, ela não ficou, que o Massini fez aqui. Mas acho que aí é um pouco diferente, né? Por quê? Não, porque aí ela... não, porque aí ela investiu a grana e não aceitou Não. as desculpas que perdemos, porque... Pois é, ela Além não da Agora, ligação, isso é uma outra- eu sei, mas essa é uma outra além da história. ligação do Chaldi, que ela não queria comprar briga com a CBF. Pode ser, mas, Mas ela essa é não uma entrou outra... nisso e mas- colocou mas uma concorda- pressão no cima do treinador. Agora, essa é uma a outra visão dela história. não Agora trabalhou bem. é uma questão de trapaça. Aí sim. Não, mas eu tô dizendo que ela surpreende. Ela não vai contra o jogador dela. Não, ela foi Parece. contra o técnico dela. Não, contrariou o Foi técnico dela. publicamente. Surpreendeu, não foi? Qual dirigente vai contra o técnico? Mas Ela aí foi, ela Mas é errou. mais compreensível. Olha aí, tá vendo? Pra comunidade ele errou. Pra Não, mim, não ela é acertou. comunidade. Ela errou, cara. Uma coisa não está dissociada da outra. É um jogo de futebol. O Pulgar deveria ter sido expulso. E, paralelamente a isso, o Flamengo finalizou 2 bolas no gol e fez um gol de cabeça, mereceu o título. Não tem, uma coisa não está dissociada da outra. Ela poderia muito bem, olha, fomos de fato prejudicados, o Pulgar deveria ter sido expulso, porém, não dá para você fazer uma final de campeonato e não chutar uma bola em gol. Cara, O é que ela simples falou, de entender, o que não ela é falou- difícil. Então, o que ela falou é simples de entender. O Palmeiras não perdeu os títulos do ano passado por causa de arbitragem. Ou não. Sim, mas eu consigo enxergar uma diferença entre uma declaração e outra. Mas qual dirigente daria essa declaração que ela deu ano passado no fechamento? Eu acho que é mais simples de fazer. É. O BAP, se o Flamengo chegar no fim do ano, não ganha nada. E a galera fala, pô, não ganha nada. Eu falei, olha, eu contratei até o Paquetá. Se os caras não ganham... Ela não falou exatamente isso. O que ela falou é que o time, ela não deu respaldo Perfeito. às justificativas do seu treinador. Por que ela fez isso? Em toda Porque- entrevista falava que ele perdeu o pênalti. Por que ela fez isso? Porque ela certamente estava irritada com o desempenho do time depois dela ter deitado 800 pau
para Ou fazer o talvez time ganhar. você é capaz de fazer uma análise melhor do que muito dirigente. O time não funcionou como se esperava. Mas, assim, Como ela fez no outro ano. A Leila não faria essa análise se ela não tivesse contratado ninguém. Né? Então, o time não funcionou como ela esperava, é verdade. Como qualquer um esperava. A arbitragem também é verdade. Não está diferente. As coisas não são diferentes, na minha visão. Não, acho que é diferente. Uma declaração ela dá para se defender. Na outra, ela defende o jogador. Mas essa reflexão, por exemplo, não foi feita pelo técnico do Palmeiras. Não foi. Que insiste em inflar esse vitimismo. Agora, acho que talvez não mais. Agora não é um momento, né? Tá ganhando. Com áreas, com não sei o quê. Tal, De novo, o Arias é apenas a continuação de uma política de contratações agressiva que o Palmeiras vem fazendo há um tempão. O Marcinho já falou, a janela... 1 ano. 1 ano e meio, desde a janela do Maurício, que agora virou paraguaio. 1 ano e meio, Felipe Anderson. É verdade. O Felipe Anderson, sim. É verdade, janela após janela. E a perspectiva é ter uma janela maior no meio do ano? Pô, ainda bem, Não, né? não. Tá podendo. Ué, então, Não mas tem essa perspectiva. você admite que Se também, vender como você alguém, falava sim, aqui, que senão não. o investimento de 25 milhões de euros no Arias nesse ano surpreende, não surpreende? Cara, eu acho que surpreender... Porque eu acho que a impressão não. é que tirasse o pé um pouco. Então, mas aí, olhando para conta, número, já entrou 126 milhões, entendeu? Então, não daria para gastar mais 800. É isso, Michele. Para começar, saiu agorinha, hein? John Arias já está no bid, regularizado aí pelo Palmeiras. Falta só chegar aqui no Brasil, né? Nesse retorno do colombiano aqui para o time agora do Palmeiras. Ele que era do Fluminense, estava no Wolverhampton. Deve chegar até o final desta semana, mas já está regularizado. Até se a Abel quisesse já colocar para jogar no final de semana, até poderia, né? Mentira, na primeira fase do Paulista não pode não. Ele poderia só depois, lá para o dia 20, mais ou menos, de fevereiro, já tá jogando pelo Verdão. Mas eu prometi para vocês trazer aqui um pouquinho de bastidores dessa contratação, né? John Arias era um desejo antigo da diretoria do Palmeiras, a gente já falou sobre isso aqui. Leila Pereira já tinha ligado para o presidente do Fluminense à época para tentar trazer o Arias para cá anteriormente, antes de ele ir para a Inglaterra, acabou não conseguindo, mas nessa reta final de dezembro para cá, o Anderson Barros estava em contato constante com o staff do jogador, com o clube inglês e com o próprio jogador também para tentar, vamos dizer assim, convencê-lo a vir jogar aqui no Palmeiras, até porque ele havia prometido para a torcida do Fluminense que não jogaria por outro clube brasileiro. Agora, olha só que interessante, quando o Arias e seu staff e também o Wolverhampton já tinham ali na mesa as propostas de Palmeiras, de Fluminense e de Flamengo, porque o Flamengo também entrou na jogada ali nessa reta final com 22 milhões de euros oferecidos, a Leila Pereira pegou o telefone junto com o Anderson Barros e ambos fizeram uma chamada de vídeo na segunda-feira, antes do anúncio do Arias aqui pelo Palmeiras, uma chamada de vídeo que durou 40 minutos entre eles dois, o Arias e sua esposa, e nessa ligação a Leila Pereira e o Anderson Barros conversaram ali com o jogador, convenceram ele de que esse projeto vai fazer com que ele seja um protagonista, inclusive para jogar a Copa do Mundo deste ano. E aí não teve jeito, Arias decidiu vir jogar aqui no Palmeiras. Ele que já bidou, hein? Já vai poder jogar pelo Verdão em breve. Muito bem, já bidou, já está no bid, já está inscrito, já pode jogar John Arias, reforção. Notícia importante para o Palmeiras, chega para ser titular. Tia Leila fez uma videoconferência. Vai elevar a qualidade do time do Palmeiras, é bem verdade que no futebol inglês, muito mais por culpa da equipe que ele estava, ele não desempenhou aquilo que pode desempenhar, mas a gente sabe que tem bola para isso, e ele nesse meio campo do Palmeiras, aí com Marlos, com Ares, enfim, com toda essa garotada, Flaco, Vitor Roque, vai entrar no time e vai agregar demais. Agora, a Marina trouxe essa informação que é exclusiva, né? E assim, o convencimento, a única coisa que eu vou colocar é sensibilidade, eu não estou contrariando a informação da Marina, longe disso. A única tática ali para fechar o contrato, a presidente Leila deu um checkmate e não foi no Arias. O Arias já queria vir, foi na esposa dele. Faltava o aval da esposa. Aí entrou conversa de mulher para mulher. Aí a Leila já sabia que precisava falar para a esposa, tal, aquela conversa. Bem. Aí foi, aí tranquilo. O Arias queria vir muito, né? Mas a esposa tem um peso na família toda para dar opinião. Entrou a tia Leila lá, falou. Ela deu checkmate. Aí cravou, ela marcou um golaço. Essa conversa aí descoberta pela Marina foi um golaço da presidente do Palmeiras, Emília. Reconheço que é um jogador normal, né?
dentro da sua normalidade. É claro que o Palmeiras precisava fazer uma contratação Mesmo assim. pro nível do nosso futebol, Miller? Sim. Agora, dentro da normalidade, da nossa pobreza técnica, ele vai jogar, vai sobrar, vai jogar bem, isso. até porque o time do Palmeiras é um bom time e muito bem treinado. Então, eu sempre achei ele um jogador normalíssimo. Agora, é claro que nessa normalidade ele vai entrar e vai jogar muito bem, tá jogando, né? Tá em ritmo de jogo, isso é muito bom pro Abel, pro Palmeiras. O Palmeiras, Michele, precisava contratar um jogador assim, porque o Flamengo trouxe o Paquetá. O Cruzeiro trouxe o Gerson, 25, 30 milhões de euros. A Leila precisava Qual dos gastar. três? Até porque saíram 5 jogadores do Palmeiras. Ele veio só o Marlon Freitas. Precisava de uma contratação de peso para bater de frente com o Flamengo e com o Cruzeiro. Por isso que a contratação nesse ponto é acertada. Aí eu pergunto, você falou Gerson, Paquetá e o Arias. Qual dos três você prefere como jogador? Eu prefiro o Gerson. Gerson? E você, Garrafa? Veja bem, assim, eu tecnicamente me agrada mais o Gerson como jogador. Porém, em termos de contratação, o Palmeiras contratou melhor. Por quê? O Palmeiras tem muitos bons jogadores e tinha uma vaga para entrar alguém. Aí entra o Arias. O Arias, com o elenco do Palmeiras, vai funcionar muito bem, na minha opinião. O Gerson vai ter que tentar arrumar a equipe do Cruzeiro. Ele sozinho é outra história, mas ele tecnicamente melhor que o Arias. E o Paquetá vai para um time de muitas estrelas. Né? Muitas estrelas, de repente, em alguns momentos vai ficar até no banco de reservas. Para mim, o Arias vai funcionar melhor, a contratação do Arias. Não sei se tem um segundo nome, tem o que você trouxe do Alexandre, tem mais alguma coisa de zagueiro que você saiba? E só aproveitando para dar uma explicação, né, que às vezes a galera não interpreta de uma maneira meio correta, quando a gente soltou no nosso palestra, a gente soltou que o Alexandre foi sondado e a gente falou que não tinha nenhuma negociação por conta da complexidade. E trataram como tem negociação e tudo mais. Então, só para explicar, o Alexandre foi um nome sondado pelo Palmeiras naquele mapeamento que o Palmeiras faz do mercado, para entender condições, para entender se aceitaria voltar. Ele estava lá na reserva do Lille, então só para uma explicação sobre o fato. O Igor Júlio voltou a ser muito especulado nas redes sociais, mas até agora nenhuma nova abordagem para ele. O Palmeiras fez uma consulta também no começo do ano. E aí a gente está tentando descobrir outros nomes. Eu até agora não consegui descobrir algum outro nome que esteja negociando com o Palmeiras. Tá difícil, tá difícil. Confesso que depois do Palmeiras meio que não desistir do Nino, mas entender que a situação é bem complicada, tá difícil de encontrar um nome que o Palmeiras esteja ali conversando e seja um alvo possível no mercado. Vamos falar de Fabinho, agora é o mercado pesado. O Al Ittihad, ele pode mudar de comando aí, não sei se você sabe, Erla, porque o clube está em processo final de venda. Isso pode mexer diretamente com o clube, com o futuro do Fabinho, que já foi alvo do Palmeiras. E por que isso tem uma brecha? Porque sob a gestão anterior, tinha a tendência de não renovar nos mesmos moldes por um simples motivo, salário absurdo. Então a cifra que circula hoje é de 24 milhões de euros por temporada, tá? Algo de 152 milhões por ano, perto de 12,5 milhões por mês. Isso não é alto, né, cara? Isso é outro universo em questão de números aqui, se tratando de Fabinho. Então, com o novo dono, no Al Ittihad, o jogo ele vai mudar. Tá? Pode aí ter gente que não queira segurar alguns jogadores. A própria diretoria já falou que eles querem mudar algum status, tirar, né, alguns status de estrelas ali dessa nova gestão do Al Ittihad. É uma premissa deles agora quando assumirem o clube. E pode ter gente que chegue cortando o custo aí no Al Ittihad, né, chegar com a faca no dente para cortar custo. E aí entra uma maneira, a única maneira, né, do Fabinho talvez ter a possibilidade de jogar no Brasil, redução de salário e mesmo assim ainda seria uma das maiores folhas do país, né? O Fabinho teria que reduzir muito o salário, que é onde o Palmeiras está trabalhando com a ideia desde que começou a negociar com ele. Redução de salário, porque ele tem muitos valores a receber do Al Ittihad. Então, o que aconteceria? Com essa troca de gestão no Al Ittihad, os caras podem cortar muitos custos. Isso inclui, cara, dispensar jogador, né? Ou manter o cara em banho-maria ali até o contrato terminar. O jogador não joga mesmo. Eles fizeram isso muito com o Marcos Leonardo, né? Lá no Al Hilal. Eles afastaram o jogador mesmo porque eles queriam abrir uma outra vaga, não consideraram ele importante para o time. E eles fazem isso, cara, sem receio nenhum, sem sentimento nenhum. É uma maneira muito
pragmática, né? Profissional, não sei se te dizer como que vocês querem levar aí, como o que os árabes gostam de fazer as coisas. Então, com essa nova gestão do Al Ittihad, isso pode acontecer com o Fabinho, tá? O próprio Fabinho tá em modo de espera. O que ele quer entender? Ele quer entender qual vai ser a postura dessa nova gestão antes de decidir se ele sai ou se ele fica no Al Ittihad. Então tem uma outra coisa aqui pesando também, tá? Tem um desejo dele seguir fora do Brasil, mesmo o Palmeiras já tendo feito sondagem para cima dele, já tendo sondado o jogador. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí do mercado da bola. Bastante coisa rolando aí no G4, com o Massini, com o Arnaldo e também com o Bessone aí, falando bastante após a declaração da Leila, né? Ela foi do lado do Andréas, destacando que o Memphis acabou não escorregando por conta ali do que o Andrés fez no gramado e tudo mais. Enfim, é muita coisa para discutir, mas o que a Leila fez defendendo o que é o dela, né? Defendendo os jogadores do Palmeiras aí e ficando do lado do Verdão. E destacou aí, lembrou o ano passado, quando o Palmeiras teve aquele pênalti lá, não foi marcado, né, contra o São Paulo, a favor do São Paulo lá, e até hoje está à tona essa discussão. E realmente o Mancini destacou que após aquele pênalti, a arbitragem os jogos do Palmeiras foram meio duvidosos, né? Vários lances aí duvidosos. Bom, pessoal aí agora do Mil Grau falando do Fabinho, das questões aí, o que pega dele é o salário. Ele tem um altíssimo salário fora dos padrões brasileiros e para ele vir para cá ele teria que reduzir bastante. E como vai ter essa mudança aí no comando aí da diretoria do Al Ittihad, poderia que facilitasse essa vinda, né? Talvez às vezes não renove com vários jogadores, o Fabinho esteja nessa lista, né? A gente não sabe, e no meio do ano aí ele pode se tornar um jogador livre e podendo assinar com qualquer outro clube. O que pega contra a gente é que ele tem um grande mercado na Europa, ele provavelmente vai jogar a Copa do Mundo, então a gente fica nesse aguardo aí. Aí depende do desejo do jogador, né? Se é voltar para o Brasil, se é continuar na Europa, voltar para a Europa, né? Ele que vai decidir isso. O pessoal da Gazeta Esportiva aí repercutindo a contratação do Ares, aí o Miller, todo mundo, comparando Ares, Gerson ou Paquetá. Enfim, o Paquetá é um grande jogador, vai dar bons frutos no Flamengo, só que ele vai ter mais competitividade pela vaga no meio, né? E o Gerson aí chega para ser o nome desse time, junto com o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Enfim, mas o Arias, como disse aí o comentarista, é como uma luva no Verdão, na posição que faltava, pode cair pela beirada, pode atuar mais por dentro, enfim. Foi uma grande contratação do Verdão aí, agora a gente já está inscrito no Paulista, aí já está no bid, ele pode jogar a fase de mata-mata e a gente aguarda ele nesta semana aí chegar no Brasil. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.